O STF rachou de vez e tá expondo as suas vísceras. E um quebra-pau que teve hoje entre o Toffoli e o Mendonça começou a cheirar mal em alguns momentos, rolou algumas indiretas muito questionáveis para um sistema democrático brasileiro. O amigo do meu pai não ficou muito feliz com alguns comentários do Mendonça. Em paralelo a isso, hoje inauguramos o Luiz Fux na segunda turma. Ele fugiu da primeira turma por causa do Moraes e ele já chegou na inauguração fazendo alguns comentários e obviamente que o cara chegou com uma classe gigantesca e também deu aquela cutucada, aquela alfinetada, expôs um pouco as vísceras e o odor fétido da primeira turma. Meus queridos, você está assistindo uma revolução, uma guerra se iniciando, mas temos que ser honesto também que é uma guerra totalmente desleal, porque de um lado você tem 3 personagens na Suprema Corte e do outro lado você tem todos os 8 personagens que prejudicam muito o país. A nossa sorte é que do lado dos 3 a gente tem um laranjão, a gente tem o presidente Trump que tem colaborado para o redirecionamento da nação brasileira em direção à democracia. Mas vamos ser sinceros, ele se esforçou, ele colocou sanção, ele apertou, mas resultado prático a gente não teve ainda de regressar para a democracia. A gente, obviamente, se você for observar, a gente parou de piorar, porque a gente estava num ritmo de piora bem grande. Depois que o Trump começou a apertar, ali a democracia parou de se distanciar tanto, a gente teve o Fux sinalizando para a democracia, o Mendonça, o Nunes, eles se sentiram mais confortáveis em tentar defender a real Constituição e a real democracia, isso depois do Trump. Mas um regresso realmente para se aproximar, a gente não teve e a gente tem que ser muito transparente quanto a isso. Tanto que eu vou abrir esse vídeo aqui com uma breve história da advogada do PCC, do CV, do crime organizado. Por quê? Se a gente tivesse regressado para a democracia, nunca, em nenhum país do mundo, a gente ia ter uma notícia no qual a advogada do crime organizado, que tem uma ONG que defende o crime organizado, iria ter especulado, ia ter a possibilidade de se reunir, fazer uma reunião privada com o ministro do STF. É zero chance. A gente também não teria o ministro do STF dando uma de investigador em loco no Rio de Janeiro, ou simplesmente tendo suspensão de investigação sobre indivíduos que eu esqueci o nome exatamente, mas que poluíram as provas, que retiraram os corpos dos lugares que eles deveriam estar para poder fazer a investigação. Ou seja, se a gente tivesse retomado para o centro da democracia, a gente não teria essas cenas, mas a gente tem essas cenas, porque a gente está ainda bem distante. Mas tudo indica que 26, ou a gente vai se distanciar completamente, ou a gente vai se aproximar muito do centro da democracia brasileira. E hoje nesse editorial tem muita coisa relevante que você precisa prestar atenção a partir de agora no Brasil. Porque tudo isso vai influenciar o futuro e principalmente outubro de 2026, vulgo eleições. Então vamos começar com o pé direito, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e caso você ainda não esteja no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp para você ficar sempre avisado dos vídeos e aí você deixa de ser refém aqui do YouTube, porque o YouTube entrega só quando ele quer e lá no grupo você vai receber sempre. E também vai receber áudios exclusivos e notícias que eu não comento aqui. E caso você ainda não tenha adquirido o meu e-book e quer aproveitar essa queda do dólar, adquira o e-book por R$ 49,90. Nesse e-book você vai aprender a investir do zero. E também você vai ter acesso a essa plataforma que é onde você recebe o e-book e eu vou disponibilizar aulas gratuitas para quem comprar. Gratuitas entre porque você vai estar pagando isso aqui e você não vai estar pagando a aula. Depois que as aulas estiverem disponíveis eu vou aumentar o preço substancial, então aproveita o preço promocional enquanto durar. Assim que adicionar as aulas, simplesmente o preço vai aumentar bastante. Seguindo, vamos começar agora com as falas desse senhor sobre a história da advogada dos chefões do crime. Preste bem atenção. A ação da polícia do Rio de Janeiro contra o tráfico de drogas foi, na verdade, mais um capítulo da tentativa da direita de dar golpe de Estado no Brasil e promover a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa tese mirabolante, acredite, chegou à DPF das favelas, relatada por Alexandre de Moraes. Se Moraes vê em tudo uma articulação para dar golpe de Estado, então a ONG Instituto Anjos da Liberdade resolveu tentar emplacar essa conversa. Vai que cola. Sim, a tal ONG pediu de fato que o Supremo investigue tentativa de golpe de Estado pela polícia na ação de enfrentamento ao crime no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortos.
A Anjos da Liberdade Piada, né? é presidida por uma advogada especializada em defender chefões do crime organizado e que já foi candidata a deputada federal com indícios de financiamento pelo tráfico. Flávia Frois se apresenta nas redes sociais como a rainha do júri, alguém capaz de realizar a defesa atômica de qualquer caso criminal, por mais difícil que seja. São 3 décadas de resultados inquestionáveis que construíram uma carreira sólida e de sucesso. Investigação defensiva é o caminho. Saiba tudo sobre medicina legal, interpretação de laudos de necropsia, local de crime, balística. Isso vai fazer você virar o jogo e enfrentar qualquer processo criminal com segurança. Essa moça tá em tudo, até vendendo curso online ela tá. Porque aqui, você já sabe, a defesa é atômica. Bem, prova de que a defesa de Flávia Frois é mesmo atômica está na argumentação apresentada por ela na petição ao Supremo. Ela disse que a operação de 2.500 policiais nos morros da Penha e do Alemão contraria as regras do STF para incursões nas comunidades e foi um desafio aberto a esta Suprema Corte. O primeiro bem jurídico federal mal ferido foi a própria autoridade do Supremo Tribunal Federal, afirmou a advogada ao pedir o enquadramento como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A ONG anunciou também que denunciou o caso à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Flávia Frois foi candidata a deputada federal em 2022 pela União Brasil no Rio de Janeiro, apoiando Lula para presidente. Ela é investigada pela Polícia Federal por suspeita de associação ao tráfico de drogas. Flávia, que se intitula a Braba, esteve no início de 2022 na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, para pedir apoio de chefes do tráfico carioca na campanha eleitoral dela. Na ocasião, segundo esta reportagem do RJ2, Flávia se encontrou com Marcinho VP e perguntou: "Posso falar para sua família que você me apoia? Seu apoio para mim é fundamental." A resposta de Marcinho VP: "Pode, eu votaria, claro que votaria." Segundo as investigações, família é como se chamam os membros da organização criminosa. Em junho daquele ano, Flávia pediu que Marcinho VP... Aí você me diz, é normal essa senhorita ter a possibilidade de ter uma reunião privada com um juiz da Suprema Corte? Me explica agora. Pelo amor de Deus, a gente tá muito distante da democracia. Daqui a pouco a gente vai parar de ver a democracia do ponto que a gente tá. adiantasse um dinheiro. Seria o valor de um júri. Segundo as investigações, mais de R$300 mil. Veja o que ela disse na conversa com o VP, segundo a polícia. "Deixa eu te falar uma coisa, eu quero te fazer um pedido. Vê aí se você me manda uma resposta. Eu estou entrando em processo eleitoral agora. Estou super enforcada porque eu preciso respirar." Flávia conseguiu o dinheiro, mas não se elegeu, fez apenas 1.300 votos. Ela acabou se arrependendo da candidatura no Rio de Janeiro. Numa conversa com um criminoso de São Paulo, ela ouviu a crítica de que a facção carioca era muito desorganizada. Nessa conversa, interceptada pela polícia, Flávia repetiu a palavra dos criminosos: "São Paulo, a gente garante a sua eleição. Você em São Paulo está eleita." E na mesma conversa, a Flávia Frois confirmou a parceria com o Marcinho VP. "Só vou continuar com o Marcinho, entendeu? Vou continuar com o Márcio porque ele foi muito parceiro meu. Me ajudou, foi quem me mandou o dinheiro." Olha, em sua defesa, a Flávia disse à época que nada é mais natural do que pedir apoio eleitoral dos familiares dos presos. E negou qualquer ajuda financeira. Nada é mais natural do que você pedir apoio a familiares do preso. É mais natural. Você anota isso aí na tua parede, deixa... Impossível. Por pouco, Flávia Frois não participou nesta semana de uma reunião de representantes de ONGs com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A conversa estava agendada, mas o ministro barrou a entrada de Flávia depois de a notícia do encontro sair na imprensa. Isso não quer dizer, contudo, que a advogada Braba, a rainha do júri, não consiga acesso a outros gabinetes importantes em Brasília. Também nesta semana, ela participou de audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e posou em fotos ao lado do presidente da comissão, o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro. Quando era vereador pelo PT no Rio, em 2020, o deputado apresentou um projeto que reconhecia a ONG de Flávia como entidade de utilidade pública. Entidades que têm esse reconhecimento têm precedência para receber recursos públicos. Nas redes sociais, onde é bastante ativa, a advogada Braba defende tanto a ONG Anjos da Liberdade quanto a sua própria
proximidade com gente de vida torta. Ela diz que a sua beca de advogada tem o cheiro das ruas e explica a sua visão de mundo. Por trás dos julgamentos e das polêmicas atuais, existe uma mulher que um dia decidiu reunir pessoas movidas pela coragem de enfrentar um sistema que, desde que o Brasil foi invadido, insiste em calar as vozes da periferia, das famílias e dos invisíveis. Nesse ponto fica claro o ponto de convergência entre a linha de defesa atômica dos criminosos com o velho discurso da esquerda e do PT. Quem atua no crime não tem culpa, age porque não teve escolha. A culpa é do sistema, é da desigualdade, é da exclusão social. É do usuário. Só faltou repetir as palavras de Lula. Os traficantes também são vítimas. Amigos, eu deixei esse vídeo longo, que normalmente eu não faço isso porque eu achei ele muito completo. E você pôde perceber a loucura, a insanidade? Isso não é normal em uma democracia. Logo, comprovamos aqui juntamente que a gente está um pouco distante. Mas essas falas e essa briga da corte, esse racha do STF, que até vai ser assunto do seu vídeo, racha do STF com o Lula que está acontecendo, sim, simplesmente mostra que a gente tende a fazer o retorno para a democracia. E lá nos Estados Unidos eles estão em outra fase. Estados Unidos criam Semana Nacional contra o Comunismo, lixo da história. Entende o seguinte, sabe por que tem alguém hoje no mundo que apoia a esquerda e o comunismo? Porque isso é difundido nas escolas. Porque a ignorância está sendo passada de geração após geração. De uma forma racional, você não chega ao comunismo. De forma racional, você não apoia o socialismo. Porque você vai ver que na história não deu certo. Simples. Isso é tipo 2 mais 2 igual a 4. Não tem que ser um gênio. Mas por que existe? Porque existe uma classe alienada que foi formada na escola e depois na faculdade com essa mentalidade. Depois que você empurra muito na mentalidade do cara, o cara não consegue achar que tá errado, o ego dele protege, porque senão ele vai pensar, caraca, eu tô há 30 anos errado? Não, eu vou permanecer 80 anos errado e vou morrer errado. Ou seja, é muito difícil você mudar de ideia, mas de forma lógica, quando você vai adquirindo conhecimento, as pessoas se tornam de direita, tanto que o público mais velho, vocês que estão me assistindo aqui, a maior parte das pessoas são mais velhas. Por quê? Porque ao decorrer que você tem que trabalhar, pagar conta e ver que o Estado só te lasca, que o socialista quer dividir o teu apartamento, quer dividir a tua casa, quer dividir o seu salário, mas não quer dividir o salário dele, que é capitalismo pra eles e socialismo pra você que trabalha que nem um corno, aí você começa a mudar de ideia. Ou seja, depois que o indivíduo passa dos 40 anos, a maior parte é de direita. E até por isso que o mundo todo tá indo pra direita, porque a maior parte dos países tá entrando na fase madura, sabe lá? Eu podia ter trago, esqueci de trazer o gráfico de demografia, ou seja, a gente tá chegando na galera 30 a mais, essa vai ser a maior parte da população. Quanto mais velho, mais de direita, porque a pessoa vai ficando mais inteligente. O que é isso aqui que ele está fazendo? Criar a ideologia da direita para conseguir converter a base, para a gente ter a base de direita e matar pela raiz o mal do socialismo e da esquerda. Isso aqui tem que ser feito no Brasil também, assim que o próximo presidente assumir. Dito isso, agora a caçada está sendo incrível. Presta atenção nisso aqui, ó. I would like to say it has been the privilege of my career to serve. BBC em colapso. CEO nega viés ideológico. Mas admite falhas, deixa a emissora sob suspeita de manipulação. Ela pediu renúncia depois das investigações. O Trump está entrando com um processo pedindo a indenização de $1 bilhão à BBC News, que é do Estado inglês, ou seja, a gente deve imaginar que o couro vai arder. O Estado inglês já começou, Londres já começou a tentar boicotar, já falou que os Estados Unidos cometeu grande erro no vir para a COP30, ou seja, já começou uma guerra ali porque ele sabe que o Trump vai caçar e tá certíssimo, eles alteraram. Só que tem um ponto, amigos, enquanto o Trump tá brigando com o mundo, enquanto o mundo tá nessa rusga de tentar matar o woke no ocidente, a Ásia, a China, tá 1000 anos na frente. Como assim a China tá 1000 anos na frente? Olha esse vídeo aqui, olha isso aqui que bizarro. A gente está numa viagem de trem de quase 8 horas, atravessando a hora do almoço. Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma encomenda pelo aplicativo para a refeição chegar numa determinada estação, que é exatamente essa onde nós paramos agora. A 1h da tarde. Tudo combinadinho, 1h da tarde vai chegar na estação. Sabem exatamente onde a gente está sentado. E olha eles aí. Entende o que aconteceu? Ele tá em um trem, eles colocaram exatamente o minuto, a hora que eles iam passar em uma estação
estação específica, aí eles fizeram um pedido tipo no iFood da vida, aí esse carinha é o entregador do iFood, o entregador do iFood entrega no trem e a comissária entrega pra você na sua cadeira. Então vamos fazer uma leitura disso aqui. Você tem que ter um alto grau de previsibilidade que o trem não vai atrasar. Europa não acontece isso, já tive na Europa, a Europa atrasa, normalmente atrasa, adiantado nunca vi, mas atrasa. Você não tem esse sistema de você pedir em assento, ou seja, é uma sequência de coisas que tem que bater, tanto o trem chegar na hora, tanto o entregador chegar na hora, tanto ele entregar para a comissária e a comissária saber fazer essa logística dentro, olhar as cadeiras, ou seja, é uma sequência de coisas que simplesmente eu vou falar que daqui a 10 anos a gente pode imaginar isso se aproximar da Europa ou se aproximar dos Estados Unidos. Isso não vai ser fácil, os caras estão há muitos anos na frente. E na estação certa, na hora exata, com a comida correta. Eles entregam os produtos para a funcionária do trem, que entrega pra gente sabendo... Por que eu tô mostrando isso? Parece coisa boba, mas não é bobo, tá? Eu basicamente, eu li 3 livros recentemente, terminei 3 livros, e normalmente eu não leio, eu escuto os livros. Foi esse livro aqui, que basicamente fala como um país de engenharia, que é a China, comparando aos Estados Unidos, como eles cresceram tanto. Isso aqui, obviamente, fala de China diretamente. O outro livro foi esse aqui, que fala como que foi desenvolvido a guerra de sanções, ou seja, as guerras econômicas, e cita muito China. Só que isso aqui, o foco não é China, mas basicamente a China é o background de tudo, tá? Terceiro livro, esse aqui, que é a Abundância. Esse livro aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, diminuir o zoom para vocês conseguirem ver melhor, calma aí. Ó, esse aqui é a Abundância e também fala de China. O que esse livro resume aqui? Basicamente como você constrói um futuro melhor, explica tudo, como você limpar a energia, como que funciona e como deve funcionar o futuro, e compara a China e fala que hoje a China está poluindo muito, mas tudo indica que quando eles virarem a chave, eles vão se tornar os países mais limpos do mundo. Como, Floriano? Eles estão construindo muita usina nuclear, eles estão construindo muito espaço de energia fotovoltaica e energia eólica. É basicamente impossível eles não terem uma energia extremamente barata e também parar de queimar carvão em breve. Quando eles pararem de queimar carvão, eles hoje são os grandes defensores da energia suja. Eles usam, não liga pra nada, não vieram a COP30, não vieram pra porcaria nenhuma, não apoiam em nada, tá? Essa é a grande realidade. Quando eles virarem a chave, aí eles vão bater muito em carro fóssil, eles vão ter uma matriz de carro interna que já vai estar eletrificada, ou seja, vai poder usar energia solar, vamos dizer assim, de painel solar. Simplesmente eles vão dar um salto na frente de todos os países do mundo. Vai ser algo gigantesco. E por que eu tô falando isso? Porque esses 3 livros aqui, eu peguei, esses 3 livros foram lançados esse ano, alguns meses atrás, esses 3 livros. Esses 3 livros falam muito de China e esses 3 livros são de geopolítica. Ou seja, a essência da geopolítica hoje é a disputa de China e Estados Unidos, e vou adiantar para vocês, os Estados Unidos está perdendo. Os Estados Unidos está aproveitando todo o espólio criado até agora, é isso que o Trump está fazendo, mas as sanções econômicas têm data de validade. No momento que você usa muito uma arma, essa arma perde efetividade porque o outro indivíduo começa a criar escudo, proteções, outras vias. Por exemplo, a Rússia, quando foi sancionada com a questão de cartão de crédito, eles já tinham outra bandeira e você continua comprando. O Visa e o Master funciona em solo russo mesmo com as sanções, porque eles conseguiram internalizar o processamento dentro da Rússia. Ou seja, você vai criando sistema imunológico para as sanções. O que o Trump está fazendo? Está utilizando o que resta, porque está todo mundo criando sistema imunológico. A única coisa que não foi criado sistema imunológico ainda, mas já perdeu um pouco de força, foi o dólar, que o dólar ainda é a moeda mundial. É uma coisa que a gente tem que se atentar muito. Eu quero ver se eu consigo ir para a China no que vem para conhecer, mas parece que eles estão muitos anos à frente. Tanto que a gente vai olhar aqui os grandes e-commerce, a gente tem Shopee, AliExpress, TikTok, tudo é chinês. E tem uma eficiência muito acima do normal. Seguindo agora, a gente tem a eficiência do Brasil. Ó. Correios cancelam o leilão de 280 milhões após receber cheque sem fundo de ONG de pai de santo. Ai, meus amigos... Procurada estatal disse que processo seguiu normas e está em fase de anulação. Pai Jorge diz que não sabia das irregularidades e que ainda pretende comprar o imóvel. Ai, meu Deus, isso aqui é só... Eu nem sei o que eu vou falar, tá? Eu vou seguir... Eu vou seguir aqui o vídeo porque eu nem sei... Um pai de santo deu um cheque de uma ONG
pros Correios e os Correios cancelaram o leilão. É tipo alguma coisa que a gente nem em filme de comédia teria tanto. Agora vamos começar a entrar no racha do STF e como o Brasil tá acordando aos poucos, mas está acordando. Presta atenção nesse vídeo aqui. No caso do julgamento do Núcleo 1 de Jair Bolsonaro, muitas das provas elas eram inexistentes. Então, não estou aqui fazendo um juízo de ser ou não bolsonarista ou de ser petista, não estou aqui fazendo um juízo de valor. Mas fato é que é um julgamento que ele é diferente, é um julgamento que ele vem tratado de forma politizada. Muitas provas sequer existiram, falando sobre mim, né? Minha opinião. Mas eu concordo contigo, Mila. Eu acho que de fato é um julgamento político, né? Você vê que tem vários pontos que qualquer advogado, qualquer estudante de direito olha para a decisão do STF sobre diversos assuntos e verifica que houve várias arbitrariedades, várias ilegalidades, sim, né? O caso do Jair Bolsonaro, por exemplo, né, o Núcleo 1, na minha opinião, que puxou os outros núcleos, né? Quando você pega para analisar, não tinha nenhuma razão para esse processo ser julgado pelo pleno do STF. Em relação ao Jair Bolsonaro, né, você colocou aqui a questão da prova inexistente, mas quando você pega realmente o que embaseia, né, o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, são mensagens de terceiros, né? Não tem nenhuma mensagem dele mandando pro chefe de gabinete dele, para comandante do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, nenhuma mensagem dele dizendo nenhum tipo de ilegalidade ou arbitrariedade, né? Quando você olha para esse processo como um todo, com um certo distanciamento, né, não tem outra conclusão que não seja várias arbitrariedades e ilegalidades. As narrativas que o pessoal bolsonarista colocam relacionado à perseguição ao ex-presidente Bolsonaro fazem sentido de certa forma. É engraçado, se chamou de bolsonarista, não é bolsonarista, esse cara é de esquerda, tem vários vídeos dele falando várias besteiras de esquerda, ou seja, é um cara que ele não conseguiu flexibilizar a verdade, tá de parabéns, e a realidade é que é perseguição, tá? E agora tá tendo uma jogada grande nos bastidores, meus amigos. Bolsonaro pede ao STF para receber Tarcísio o mais breve possível. E vai ser concedido provavelmente, mas possivelmente a gente vai começar a ver a indicação do Bolsonaro. A data para indicação tá para dezembro e tudo indica que vai ser o Tarcísio. Agora a gente tem que ver qual que vai ser o resultado dessa reunião, porque o Tarcísio tá jogando tanto com o STF, tanto com o Bolsonaro. Não sei se isso vai prestar muito. Seguindo, presta atenção nessas colocações aqui, que o Lula já começou a campanha eleitoral e tá gastando todas as fichas. J10 de volta e com informação que vai impactar a vida e o acesso a comida mais barata de milhões de brasileiros. Pelo menos essa é a promessa, porque o presidente Lula assinou hoje um decreto que estabelece mudanças nos vales refeição e alimentação. A nova medida é ambiciosa e pretende diminuir o preço dessa comida para 22 milhões de pessoas no país. Direto para Brasília, 2 pontos importantes para a gente tratar aqui com a Júlia Lindner. Primeiro, de quais mudanças estamos falando, como isso vai acontecer e quando o trabalhador vai começar a sentir essa ampliação do benefício. Júlia, muito boa noite a você aí. Isso aqui é uma coisa boa, tá? A gente tem que admitir quando a coisa é boa. Boa noite, Aline, para você, para todo mundo que nos acompanha. Bom, tem várias regras novas que vão ser impostas pelo governo através desse decreto. E o principal objetivo é incentivar mais empresas e estabelecimentos que vendem esses alimentos, como restaurantes e supermercados, a aderirem a esses vales alimentação e refeição. Com isso, a avaliação do governo é que aumentaria a margem de lucro desses estabelecimentos e também o trabalhador teria acesso a uma comida mais barata. Essa, como você falou, é a promessa. E esse decreto, assinado hoje pelo presidente Lula, ele estabelece um limite, uma taxa máxima que pode ser cobrada por essas operadoras desses cartões de vale alimentação e vale refeição dos estabelecimentos. Hoje não existe limite e agora ele ficaria fixado em 3,6%. Um outro incentivo que vai ser dado também para que essas empresas possam aderir a esses vales seria também ter um prazo menor para os repasses desses recursos que são pagos, né? Isso aqui é realmente uma coisa boa, tá quebrando um monopólio e parabéns, isso é bom, uma evolução para o país pelo menos. Mas isso aí vem obviamente com estratégia política. A pesquisa está confirmando que simplesmente o Lula começou a aumentar a desaprovação novamente, cair a aprovação, espero que caia bastante, fique abaixo de 40 em breve. Isso deve acontecer principalmente por causa da mega operação e por causa dessa toda essa questionamento da PL de antifacção, tá? Que eu acho que vai e cada vez vai bater mais. Essas pesquisas não são tão maduras, também da Quest que não é tão confiável, mas a gente tem que observar como que isso vai evoluir. Tende a bater muito. Mas agora vamos para a cereja do bolo desse vídeo.
E vamos começar aqui com a Carmen Lúcia. Basicamente ela falou o seguinte: as ofensas que eu recebo são por ser mulher, não pela conduta. Obviamente, e as ofensas que o Alexandre de Moraes recebe porque ele é careca, né? Nada pela conduta. Você acha que é por conduta? Eu não acho que é porque ele é careca, com certeza. É uma vergonha quando ela pega uma pauta justa, que sim, mulheres em alguns lugares sofrem preconceito, sofrem discriminação. Ela pega isso e distorce e vai usar o seu bel prazer. É simplesmente um desserviço à própria classe. Isso é uma vergonha absurda, tá? Agora vamos para o quebra-pau que aconteceu no STF entre o Toffoli e o Mendonça. Preste bem atenção. Sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto com a devida pena. Não. E mandou, meu voto, também li, que foi unânime. Respeita a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a Sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto com a devida pena. Não, não estou. Pau quebrou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma. Não, eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF-2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Pau quebrou agora. Sem necessidade. Com todo o respeito... Fico exaltado, covardia. Desculpa, ministro Dias Toffoli. Eu encerro aqui, senhor presidente. Eu acompanho a divergência do ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, só queria fazer uma observação. Que lá na primeira turma aconteceu algo abstratamente. Eu não tô Aí ele vai comentar sobre a primeira turma e vai falar que lá não prestava mesmo e começa a alfinetar o Moraes, mas isso eu vou explorar um pouco mais em outro vídeo. A grande realidade é a seguinte: a corte está rachando e com a segunda turma tendo a maioria, tendendo à justiça, tendendo à democracia de verdade, a gente vai começar a ver mudanças. O Dias Toffoli estava exaltado por quê? Porque ele está vendo que ele vai perder espaço. E o Dias Toffoli, ele faz várias coisas. Agora, recentemente, ele permitiu que aquela Nadia Hereja, que é a mulher que fugiu lá do Peru por corrupção, não seja presa no Brasil. Mas obviamente que essa decisão cai, caso a gente mude o presidente para o indivíduo de direita. Meus queridos, a gente vai ter muita emoção em breve, mas temos sinais positivos e a podridão do STF agora se concentra em apenas uma turma. Estamos com uma grande vitória que vai ter o amadurecimento e esse bate-boca aqui já é um começo da maturidade que a gente vai começar a colher. Espero eu que eles peguem bons processos para libertar o país dessa pseudo-democracia e voltar para a real democracia. Dito isso, curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tá aqui no link da descrição, tanto o e-book se você quiser adquirir, quanto também o grupo do WhatsApp. Então clica na descrição e entra e não esquece de curtir o vídeo. Um abraço e até a próxima.